Existe um tipo de varizes que não acontece nas pernas e chama-se varizes pélvicas. As varizes pélvicas são veias dilatadas que ficam próximo da região do útero e do ovário, e elas podem causar um desconforto muito intenso na região do baixo ventre, que é popularmente conhecida como pelve também. As varizes pélvicas elas acontecem por um refluxo, ou seja, o sangue está invertido vindo desde a veia renal esquerda. E tem uma série de causas que podem levar a isso, por exemplo, síndromes de compressão venosa, como Nutcracker, May-Turner, ou até mesmo uma insuficiência das válvulas que fariam o impedimento desse sangue ele refluir. Quando acontecem as varizes na região pélvica, a gente pode ter uma dor muito intensa, principalmente nos períodos menstruais e fora dos períodos menstruais, mas que pioram ao final do dia. Dias mais quentes e dias que fica-se mais tempo em pé, as mulheres também podem sentir esse tipo de dor. Existe um sintoma que é muito específico das varizes pélvicas, que é a dor após a relação sexual. As mulheres, quando elas têm esse tipo de doença, elas podem ter um desconforto não durante o ato sexual em si, mas algumas vezes por horas e eventualmente até no dia seguinte. Uma coisa que é muito específica das varizes pélvicas é que a dor ela melhora quando os pacientes deitam. Então ela eventualmente tem aquelas cólicas que estão de uma intensidade moderada até elevada, e essa paciente ela repousando e deixando com que o sangue ele flua mais fácil, ela pode sim ter um alívio dos sintomas. Normalmente a paciente chega no consultório com o que a gente chama de dor pélvica crônica. Ela já passou por uma série de profissionais de investigação e ela não sabe exatamente com que ela está lidando, né? A maioria das pacientes ela passa no ginecologista que diagnostica ou suspeita de um diagnóstico de endometriose, mas nunca acha o foco. E quando faz um exame específico, acaba achando as varizes uterinas. O diagnóstico das varizes uterinas, ele é por exames de imagem inicialmente, para a gente ter a suspeição, né? Então, o primeiro exame para ser realizado é a ultrassonografia, e ela pode ser realizada tanto pela via transvaginal, que a gente acaba tendo uma resolução de imagem melhor, ou pela via transabdominal, que é como a gente faz aqui no consultório durante a consulta em todas as pacientes. Nesse exame de ultrassom, a gente consegue identificar exatamente onde estão as veias, o número, o tamanho e se elas estão dilatadas ou não. E isso pode dar para a gente o diagnóstico das varizes pélvicas. Entretanto, nem todas as pacientes que têm varizes pélvicas, elas têm a síndrome da dor pélvica crônica, né? A gente estima que apenas 30 a 40% das pacientes que têm varizes pélvicas, a gente estima que possam ter a síndrome da dor pélvica crônica também. Então, a grande maioria das pacientes que têm varizes pélvicas, elas não têm sintomas e, portanto, não precisam tratá-las também. Um outro exame muito importante para o diagnóstico é a angiotomografia. É uma tomografia especial que a gente faz com o intuito de olhar os vasos por dentro. A angiotomografia, para a gente avaliar as varizes pélvicas, a gente faz uma fase venosa, ou seja, injeta-se o contraste, espera-se um tempo até que esse contraste vá para a veia e aí a gente faz a aquisição de imagens. Então ela tem que ser realizada com um protocolo específico. Não é qualquer tomografia que diagnostica para a gente as varizes pélvicas. Precisa saber qual tipo específico e qual protocolo precisa ser utilizado para você saber exatamente se tem varizes ou não. E uma alternativa é a angiorressonância, também é um exame muito bom para a gente avaliar a região pélvica, tem mais definição de imagem, mas ela costuma ser mais difícil de ser realizada por ter menos disponibilidade do aparelho no meio geral de uma forma como um todo, certo? O grande exame que faz o diagnóstico certeiro e já faz o tratamento é a flebografia. Então a gente faz uma pequena punção da veia na região do virilho e com um catéter super pequeno, normalmente do tamanho de um fio de cabelo, a gente entra até a região das varizes e injeta um pouquinho de contraste para ver o fluxo dinâmico. E esse sim é o exame que nos dá certeza e faz o diagnóstico certeiro e, se for necessário, a gente já consegue tratar durante o exame mesmo as varizes pélvicas.